Abro a carta, segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu prometi, estou cumprindo, espero cumprir até o final a minha promessa sobre os vários sermões que eu vou falar sobre o texto que vamos ler agora. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Eu estou apenas no comecinho. E vocês conhecem o meu estilo de pregar, que eu não exponho textos grandes, mas eu vou expressão por expressão. E o texto diz assim, é Paulo escrevendo a Timóteo. Só para vocês saberem, Timóteo está vivendo na cidade de Éfeso. Está lá no primeiro capítulo, no verso 3, Paulo está vivendo em Éfeso. Daqui a pouco eu vou entender por que eu estou reforçando isto. Diz Paulo a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na primeira mensagem que eu fiz sobre esse texto, eu trabalhei sobre o que significa últimos dias, sobre o que significa tempos difíceis, e esses tempos difíceis que já começaram, eles de repente tomarão quase que de assalto rapidamente, e as coisas que vêm abaixo no texto se precipitarão, e nós vamos ver muito mais do que hoje vemos com respeito aos pecados mencionados nesse texto. Então sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Na vez passada eu preguei sobre o que significa ser egoísta. A palavra grega é philargos, significa, philautos, significa amor a si mesmo. Este é o sentido da palavra egoístas, amor a si mesmo. Então, os homens terão amor por si mesmos. Neste domingo, vou falar, nos últimos tempos, os homens serão avarentos. A palavra avarentos é filarguria, ou seja, é amor, o verbo filéu, e arguros, é prata. Os homens serão avarentos, ou amantes da prata. Literalmente, amantes da prata, ou amantes do dinheiro. E os homens serão avarentos. Depois, nas semanas seguintes, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Nós temos domingo à vontade para falar disso. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses caras. Este é o que o texto diz. Então, a palavra amantes do dinheiro não aparece aí, mas exatamente o que eu falei, filarguria significa amor à prata. E este é um outro braço do egocentrismo de que eu comecei a falar na vez passada. Os avarentos são aqueles que se preocupam demasiadamente em angariar dinheiro numa busca obsessiva de riqueza. Mas o senhor está perdendo tempo aqui, não tem ninguém assim aqui, eu duvido. Porque esse texto aqui não é para rico, e aqui não tem ninguém rico que eu saiba. Tem alguns que tem mais do que outros, mas rico ninguém. Mas o texto fala, os que querem. Por isso que eu perguntei, quem quer ficar rico aqui? Ninguém levantou a mão, né? Ninguém quer ter mais do que tem, ninguém aqui quer. Eu vou mexer com vocês mais tarde. Você tem que entender porque Paulo fala a Timóteo sobre a avareza, que é o amor ao dinheiro. Éfeso, nos tempos em que Timóteo estava lá, era uma cidade de grande expansão de riquezas. As grandes rotas comerciais passavam por Éfeso, e esta cidade era o centro financeiro da chamada Ásia Menor, que fica hoje na Turquia, porque todo o comércio e produção de riquezas desembocavam ali em Éfeso. Eu estive em Éfeso, acho que 2 anos passados,
Éfeso está sendo redescoberta, estão desenterrando a antiga Éfeso. E tem alguns edifícios que para a época são extraordinários. A biblioteca de Éfeso, o centro comercial de Éfeso é uma coisa extraordinária se você pensar em tempos bem antigos. E ali corria prata à vontade. Então não é de se surpreender que Éfeso tenha sido chamada de casa do tesouro do mundo antigo. A epítome do materialismo, tesouro, a casa do tesouro do mundo de então, uma espécie onde um homem facilmente podia perder a sua alma, pelo amor à prata. Eu perguntei, vou perguntar outra vez, você nunca foi tentado a ter mais e mais? Ou você é contente absolutamente em ter comida, em ter lugar de dormida, de ter vestes? Só isso. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Se vocês não querem ter mais e mais. Eu fui 2 vezes, 3 vezes a Las Vegas, porque Las Vegas é fantástico. Las Vegas é algo invejável, de riqueza, de opulência. E eu fui ver sobre a opulência dos homens e como os meus, assim, cheios de velhinhos, jogando naquelas máquinas e fazendo aquelas coisas todas, ansiosos, tudo com os bofes caídos, tudo despencando neles, mas querendo ter mais e mais e mais. E às vezes jogam tudo e perdem tudo. Então, eu quero que vocês peguem o texto da Escritura que mais fala sobre avareza, embora o termo avareza não apareça, mas a palavra grega aparece. Abra em 1 Timóteo 6, logo no livro anterior. 1 Timóteo 6, eu vou analisar com vocês versos 9 e 10. Versos 9 e 10. Mas alguém lê em voz alta para mim o verso 8. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Será que a gente realmente está vivendo com sustento e o que mais? O que cobrimos? Coberta. Um lugar onde se esconder, não é? E cobrir. Será que nós, Senhor, pode, como diz o velho lá, pode despedir em paz teu servo, porque o teu servo tem coberta e tem sustento, não precisa de mais nada. Poucos de nós pensamos desta maneira. E eu quero trabalhar com vocês sobre o verso 9. A primeira frase do verso 9. O texto fala que a avareza pode levar você a muitas tentações. Leia lá, no verso 9, a primeira parte. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. Até aí, o laço é depois. Caem em tentação. Porque que tipo de tentação essas pessoas caem? E eu já conheço, eu vou contar a história muito pequena aqui, mas eu não vou dar o nome. Não, essa pessoa não está entre vocês aqui, mas são pessoas que eu conheço e com as quais eu convivi. Não se esqueça de que nós somos pecadores e que há desejos malignos que se levantam dentro de nós quando nós temos dinheiro. Quando nós começamos a adquirir coisas que antes não tínhamos. Há pecados que se manifestam quando a prata vem em nossa casa. Primeira coisa, o texto que eu quero lembrar a vocês é que a tentação, você cai na tentação de pensar que pode ter tudo, porque o dinheiro compra tudo. Não é verdade? É assim que as pessoas pensam. Então começa o tempo das coisas pecaminosas. São as tentações que comumente aparecem a todos nós. Há coisas que o dinheiro pode comprar, é verdade, mas há coisas que são duradouras e mais preciosas que não pode. Eu li um pregador, aliás, no Reader's Digest de 83, a seguinte afirmação, aspas, o dinheiro compra uma cama, mas não o sono. Compra livros, mas não
cabeça para lê-los. Compra comida, mas não o apetite. Compra a fineza, mas não a beleza. Compra uma casa, mas não um lar. Compra o remédio, mas não a saúde. Compra as luxúrias, mas não a cultura. Compra as diversões, mas não a felicidade. Compra a religião, mas não a salvação. Compra um passaporte para qualquer lugar, mas não para o céu. Simples. Quem foi dito isso numa revista mundana, pagã, não cristã, chamada Reader's Digest. Hoje quase não está em circulação mais em nossa sociedade, mas estão absolutamente certos. E será que se você começar a ter bastante dinheiro, não pense que você pode ter todas as coisas? O dinheiro não pode comprar, primeiro, o seu relacionamento com Deus, não pode trazer a verdadeira alegria da reconciliação com Deus e com outras pessoas, porque o dinheiro não penetra as coisas mais profundas da vida, o dinheiro não trata da nossa inclinação pecaminosa, ao contrário, a aguça, não é? Apenas alimenta a nossa inclinação pecaminosa. O dinheiro pode alienar-nos de Deus e até alienar-nos das pessoas. Somente a eficácia da obra de Jesus Cristo dentro de nós é que pode comprar para nós as riquezas mais profundas que duram para sempre. Segunda coisa, segunda tentação que quem começa a ganhar dinheiro sofre, é de colocar-se acima dos outros. Via de regra, pessoas que vão tendo e mais, está aqui empinado, tem um nariz empinado, e começam a se ver sobre as outras pessoas, começam a olhá-las de cima, e vem juntamente com o dinheiro a sede de poder. Por que esses caras riquíssimos se candidatam a governador, a presidente, a outro cargo público qualquer? Porque se eles já são ricos, eles querem, junto com a riqueza, ter poder para dominar os homens como se fossem deuses. Juntamente com o dinheiro vem a sede de conquista, de competir na sociedade e ser o maior nela. E por causa da baixa estima que algumas dessas pessoas têm, elas procuram riquezas, porque as riquezas vão abrir as portas para eles. Eu não estou dizendo uma inverdade, e porque alguns de nós precisamos provar a nós mesmos que estamos acima das outras pessoas. Portanto, aprenda a ter contentamento com o que Deus lhe dá. Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar para ganhar mais. Não, eu estou dizendo que você não pode botar o coração na riqueza, como eu vou trabalhar daqui a pouco. O que você encontra é a ordem de Deus para cultivar as propriedades, estabelecer as propriedades devidamente, buscar em primeiro lugar as coisas primeiras. Quais são as coisas primeiras? O seu reino e a sua justiça, e o demais ele dá de lambuja, ou não serão acrescentadas. Segunda coisa, ele leva você a tentações, cai em tentação, e qual é a outra palavra? Laço. Laço não é aquele que se bota aqui na cabeça, é cilada. A palavra pagida, no grego, significa cilada, armadilha. E você pode cair na cilada que é um engano inesperado. Você sabe que é um arapuca? Eu já tratei sobre essa matéria aqui em tempos passados, quando eu trabalhei com um salmo. Arapuca é uma coisa que você arma, você bota ali, você levanta o negócio, que se alguém esbarrar na coisinha ali, aquilo cai e fecha e prende, porque o passarinho geralmente vai atrás daquela suculenta comida que tem ali, e quando ele entra, cai o que sustenta aquela parte e prende o passarinho. Quando o animal vem, portanto, beliscar a comida no arapuca, ele nem imagina o que está por detrás. Por isso que armar arapuca é armar cilada. E cilada é coisa inesperada. Se você soubesse que era cilada, você não cairia nela. Eu já ouvi até cristãos dizer, se eu soubesse que era uma cilada, eu não teria caído.
mas você nunca vai saber, porque ela é de engano, ela ludibria você, ela dribla você. E a consciência dos avarentos fica prejudicada, porque ele nem imagina que pode ser pego em algo desagradável. Eu conheci uma família muito rica, mas muito rica, e tinha uma propriedade de um valor tremendo, 20 e tantos milhões, e deram uma oferta bem maior, e o olho cresceu, e ele deu a propriedade, e não recebeu um tostão, porque foi uma arapuca armada. Até hoje eles estão passando apuros por causa disto. Ela ludibria, ela engana, e quem está ganhando e não perde a sede de ganhar mais e mais, cai em cilada. É a cilada da perenidade das riquezas. Quando você tem mais e mais, você pensa que vai durar para sempre o que você tem. Cuide, que isto não é verdade. Vocês se lembram daquele Onassis, casada com, que em segundas ou terceiras ou quintas núpcias, não sei, casou com Jackie Kennedy. Ele perdeu numa lavada só tudo, quando um câncer fulminante o matou. Você não serve para nada, não há nada neste mundo presente, nem mesmo riquezas que têm a ideia de perenidade. Portanto, não se deixe levar pela ideia de que uma vez tendo, você vai ter para sempre. A cilada da inutilidade das riquezas, não só a temporariedade delas. Um pregador que eu li, que eu conheci pessoalmente, e acho que o Reverendo Bacelar conheceu, chamado Ray Stedman, ele contou um fato que ele descobriu quase que por seu espanto, que os agentes nos Estados Unidos, alguns agentes funerários são chamados para confeccionar roupas para as pessoas ficarem no caixão. Ternos finos, coisa muito bonita, para que eles sejam sepultados com esses ternos. E esses ternos são iguaizinhos aos ternos mais bem feitos do mundo, que são feitos para essas ocasiões. São iguais aos ternos comuns, mas uma coisa esse terno não tem: bolso. Porque ele não precisa disso. Ele não veio com nada nesse mundo e vai embora sem nada. Ele não precisa de bolsos. Cuidado, a riqueza é inútil e você morre logo. E você não desfruta de uma coisa que dura para sempre, que não dura para sempre, que é fugaz. Vamos andar no texto aí. Deixa o texto aberto em Timóteo 6. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em cilada e em que mais? Muitas concupiscências loucas e nocivas. Isto, muitas concupiscências insensatas, loucas ou nocivas ou perniciosas. Nós já vimos rapidamente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, aliás, vamos ver isto, e que o dinheiro está na superfície da vida, enquanto que as concupiscências insensatas e perniciosas estão subjacentes, estão ligadas a isto. E essas coisas não tardam a se manifestar. Tudo o que se manifesta vem daquilo que a Bíblia chama de raízes, ou raiz de todos os males. Eu queria que você guardasse essa expressão, filarguria. Não é catamoça. Guria em Santa Catarina é moça, não é? Uma mulher jovem. É amor à prata. O tipo de raiz determina o futuro. Por isso, uma árvore má não pode produzir bons frutos, e geralmente o fruto é ruim, porque a raiz é má.
Nesse sentido, você pode até escolher a raiz, mas você não pode escolher o fruto. Se você escolhe o amor ao dinheiro, se você resolve procurar dinheiro, você não pode escolher os resultados disto. Uma vez que você escolheu a raiz, você não é livre para ter os frutos que você quer, porque a raiz determina o tipo de frutos que você produz. Lembra? É a raiz de todos os males. Eu vou trabalhar com esse verso já na frente. Se você planta espinheiros, diz a Escritura, você não pode colher figos. Quem disse foi o Senhor de vocês. Os frutos dependem da raiz ou da semente plantada. Portanto, não escolha o caminho de querer a avareza, o amor ao dinheiro, à prata. Não ponha no seu coração este desejo, ou não permita que ele entre e inunde o seu coração. Não alimente esse sentimento pelo amor do Senhor e pelo amor de sua família. Eduque seus filhos a não porem o coração nas riquezas. Quando você botá-los na escola, para eles terem educação, pense e ensine sobre eles crescerem para servir pessoas e não para se servirem daquilo que foi plantado nelas. Não plante o desejo de riqueza, de filarguria no coração dos filhos de vocês. Um pregador contemporâneo que eu li, ele fez uma excelente associação entre os 10 mandamentos e a avareza, ou filarguria. Ele disse que, ele mostrou que a filarguria, ou não amar o dinheiro, está presente em todos os mandamentos, que o mandamento 10º, que fala não cobiçarás, rege os outros 9 anteriores. Curiosamente, escuta lá, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores. Qual é mesmo? Você não pode amar a Deus e o quê? As riquezas. Esse é o primeiro mandamento. Está ligado com filarguria, o amor de Deus. Você não pode amar Deus e as riquezas. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Em Colossenses 3,5, Paulo fala que a avareza é idolatria. Então você pode idolatrar, e o seu coração está onde o seu tesouro está, ou o seu tesouro está onde o seu coração está. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas pessoas, quando perdem dinheiro, amaldiçoam Deus, maldizem Deus, reclamam contra Deus. Quarto mandamento, guarda o sábado para o santificar. Muitos estão ocupados buscando riquezas que não se param sequer um dia para adorar ao Senhor. Quando o cara fica rico, no domingo ele vai para onde? Vai para a fazenda dele, vai para... Vocês conhecem. Eles perdem, ele não vai na segunda, ele não vai na terça, ele não vai na quarta, ele vai no dia do Senhor. E lá ele não procura um lugar para adorar ao Senhor, ele se diverte. E a adoração a Deus fica em segundo lugar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. É comum a filarguria, colocar filhos contra os pais, ou mesmo matá-los para ter o dinheiro deles. Vocês conhecem algumas histórias, né? Alguns Richthofen por aí. Vocês conhecem. Sexto mandamento, não matarás. Quão frequentemente o assassinato é por causa de filarguria? Isto é, a 3/2. Sétimo mandamento, não adulterarás. Quantas vezes mulheres pegam o marido das outras por causa do dinheiro do marido delas? Oitavo mandamento, não furtarás. O roubo, furto, fraude, etc., não existiriam se não houvesse filarguria. Não é verdade isso? Nono, não dirás falso testemunho. Quantos mentem a fim de fazer dinheiro? Quantos? E 10º mandamento, obviamente, não cobiçarás. Este, de fato, é o pecado raiz, do qual os outros todos os pecados, de alguma forma, procedem. É a raiz que determina os frutos
A cobiça ou avareza é o primeiro passo para a destruição dos homens. Não se engane com respeito a isto. É o grande pecado do qual todos os outros fluem. O amor ao dinheiro, a filarguria. Quarta coisa do texto, a avareza pode levar você à ruína e perdição. Leia o verso 9 para mim todo e a última expressão. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. As quais submergem, afogam os homens na ruína e na perdição. Parece a mim que essas duas palavras, ruína e perdição, apontam para a penalidade de caráter definitivo da parte de Deus. A palavra grega traduzida como afogam, faz com que os avarentos sejam mergulhados com castigos dos quais nunca mais podem sair. É um afogamento irremediável. E uma pessoa que ama a prata pode parecer que está bem porque tem as coisas que a maioria dos homens não pode ter. Mas ele não imagina a catástrofe que o espera. Ele não sabe o que vai enfrentar no dia de amanhã porque ignora a existência da justiça divina. Se os ricos conhecessem alguma coisa da justiça divina, eles não fariam muitas coisas que fazem. Há comentaristas que sugerem que ruína se refere ao castigo do corpo, enquanto que perdição se refere ao castigo da alma. Eu não creio nisso, eu creio que o castigo de Deus vem sobre as duas coisas, a ruína de Deus vem sobre as duas partes constituintes do ser humano. E no tempo devido, Deus vai punir o homem completo por causa desses pecados, ruína e perdição. A destruição é completa, é a ruína da alegria, da virtude, da reputação, da alma, do homem completo. Quinta coisa, a avareza é a raiz de muitos males, verso 10. Leia o 9 e o 10 para você ver como se completam. Leia para mim. Edna, leia lá. Ora, se querem ficar ricos, caem em tentação encilada, e muitas consciências insensatas e deliciosas, as quais afogam os homens da ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os Aí está a razão pela qual o verso 9 inteiro é colocado. Porque o amor, ele está tratando das riquezas, do coração nas riquezas. E a palavra usada aí, Edna, no verso 9, o amor ao dinheiro, que palavra grega é, Edna? Olha, perguntando para Edna, que palavra grega é? Filarguria. É a mesma palavra usada no texto nosso de 2 Timóteo 3. É a avareza, que aqui é traduzida de filarguria. É a causadora do roubo, das propinas e de outros negócios e práticas desonestas, das quais vocês estão cansados de ouvir na televisão todo santo dia, ou todo maldito dia. Esse nosso país tem sido afetado tremendamente, e a razão de tudo isto, que digam os envolvidos com o Odebrecht, com o OAS, com isto, com aquilo, é filarguria. Tudo isto move os pecados todos que afetam a nossa nação. Os pecados morais todos têm a ver com filarguria. Acredite se quiser, mas isto é verdade. O dinheiro não é nenhum problema, mas sim a atitude que temos para com ele. Entretanto, eu posso ignorar que há um sentido em que o dinheiro em si mesmo é perigoso. Ele é perigoso no mesmo sentido em que você ter uma arma de fogo é perigosa. Depende de quem a possui. Se você está começando a ganhar dinheiro, e eu espero que você comece a ganhar dinheiro, eu espero que você cresça, eu espero que você progrida, eu espero que você ganhe cada vez mais, mas peça a graça de Deus para não colocar o coração nas riquezas, porque quando você ama é porque você bota o coração naquilo. Eu espero que você não bote o coração nas riquezas, que não se esqueça de que você não precisa de tudo que você ganha. Portanto,
pense no reino de Deus e nas coisas que são importantes desta vida. E há pessoas em nosso meio que precisam de ajuda e nós temos que aprender a repartir o que nós temos. E é assim que fazem os que são genuinamente cristãos. Sexta coisa, a avareza pode desviar você da fé. Leia outra vez o verso 10 para mim. Se desviaram da fé. Não é todo mundo que tem dinheiro que se desvia da fé, mas aqueles que têm amor ao dinheiro, eles acabam se desviando da fé. Fé aí, entenda como sendo o conjunto de verdades, a revelação divina, a palavra de Deus, e a mesma palavra pistis, que serve para fé em Jesus, etc., aqui significa o conjunto de verdades que nós recebemos de Deus, e aqueles que possuem a verdade de Deus, possuem a Escritura Sagrada, haverão de permanecer firmes se eles possuem fé genuína em Jesus Cristo. Se você brincar com o pecado de filarguria, você pode perder-se teologicamente, você pode apostatar da fé, você pode se desviar da fé, porque o seu coração está em outro lugar. O seu filéu, amor, está em outro lugar. E quando você perde o foco correto das coisas que você deve amar, quando você perde a prioridade das coisas que você deve amar, você pode desviar-se da verdade de Deus. E isto acontece dentro da igreja cristã. Não vai se desviar da fé quem já está fora dela, quem não conhece a verdadeira fé. Eu estou dizendo que se refere a nós, aos cristãos, que crescendo em riquezas, botam o coração nelas. Sétima coisa, a avareza pode lhe trazer tormentas doloridas. Continue o texto. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e vem agora o ponto final aqui, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso aqui não é palavra minha, isso aqui é palavra de Deus. Eu não estou fazendo ameaça, nem criando terror em vocês, estou mostrando o que pode realmente, factualmente acontecer. A ganância, a cobiça ou a avareza lançam os homens em muitas tormentas, e essas tormentas eles recebem porque eles procuram. O texto fala que a si mesmos se atormentam. É eles que provocam as tormentas sobre si mesmos. É eles que vão atrás, porque estão enganados pelas ciladas. E eles não veem as tormentas lá na frente. Eles só olham o que está belo, que é o que os encanta. Mas eles acabam caindo em infelicidade. Portanto, cuidado com a filarguria. Há vários textos da Bíblia sobre isso aqui, mas é só um texto. Jesus Cristo falando no Evangelho de Lucas: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. O pecado da filarguria é muito mais sério do que nós imaginamos. Os fariseus eram avarentos, e a palavra aqui é filarguria. Os fariseus que eram avarentos ouviam Jesus Cristo e ridicularizavam do que Jesus Cristo falava. A igreja evangélica brasileira está caminhando para esse tipo de pecado, ainda que eles não vejam isto, e quando alguém diz alguma coisa disso dele, eles saem quebrando pau na televisão, que eles estão expondo a doutrina de Deus. Pastores que têm crescido os olhos para as riquezas, e eles compram coisas e vivem de coisas extraordinárias e prometem as mesmas coisas a todos os seus fiéis, onde há um desaponto grande, mas ninguém consegue enxergar porque todo mundo está
sob cilada, portanto, sob engano. Eles amam o dinheiro, e as reuniões promovidas por eles são dirigidas para a busca de riquezas. O Evangelho se tornou amor ao dinheiro nesses lugares, infelizmente. Pode verificar, você não ouve falar em redenção de Cristo Jesus, de arrependimento de pecados, de peso de pecado ou coisa parecida, mas a ênfase é: vem aqui na terça-feira, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, porque vai acontecer milagres e você vai ter as suas ânsias financeiras satisfeitas. Desgraça desse evangelho que não é evangelho. Se você trabalha demais, olha a palavra demais, não trabalha, por favor. Se você trabalha demais, fazendo muitas horas extras, para ficar mais abastado, você pode ser qualificado como aquele que tem amor à prata. Doeu, né? O dinheiro pode tornar-se o nosso alvo mais importante nesta vida, apenas tenhamos cuidado. Hoje eu tenho mais do que eu tinha no meu passado. E às vezes eu tenho coisas mais do que eu precisava. Porque a gente fica enganado pelas coisas do tempo presente. Isso é muito triste. Devia fazer-nos pensar mais no reino de Deus e que se precisamos de mais coisas, Deus acrescenta. Terminando, meu irmão, duas coisas. Primeiro, esta mensagem de Paulo não é para os ricos. Você pode dizer: mas por que isso aqui? Para mim, fui lá na igreja e falou para mim, não tem nada a ver comigo. Você não é rico, né? Mas veja o que Paulo está escrevendo, o verso 9 primeiro, o verso 9, 6, 9, no comecinho. O que ele diz? Não os que são ricos, os que querem ser ricos. Vocês não tiveram coragem de responder para mim quando eu perguntei: quem quer ficar rico aqui? Mas eu tenho que reconhecer que se eu pudesse ter bem mais que eu tenho, seria muito bom. Aí pergunta: por quê? Aí é que a coisa é triste. Não pense que Paulo está escrevendo aos ricos, de forma nenhuma. A igreja cristã do primeiro século não era cheia de gente rica. Embora entre os presentes poderia haver alguém mais abastado que outro. Mas aos que querem ficar ricos, portanto, aos pobres ou aos menos abastados. E estamos vivendo numa sociedade que estimula as pessoas a buscarem riquezas. Eu estou certo nisto. Porque você vê, volta e meia, ou na televisão, ou em outro lugar qualquer, sugerindo a você, despertando em você esse desejo de... E alguns até oferecem riqueza fácil. De vez em quando eu recebo nos meus e-mails alguém oferecendo fortunas. Mas lá, você nunca recebeu isso? Eu já recebi. Fortunas que fulano lá na Europa ou nos Estados Unidos querem deixar sua riqueza, apenas manda o endereço, dá os seus dados e tal, oferecendo mundos e fundos. E às vezes fala assim: por que não? Deus é o Deus do ouro, da prata. E você se engana e você cai em enroscadas. A advertência de Paulo é um excelente remédio, ainda que o sabor dele não seja muito agradável. E nós precisamos urgentemente deste remédio paulino para que não caiamos desenfreadamente no desejo de ter dinheiro, para que nós estejamos contentes com o sustento que Deus nos dá, com a vestimenta que Deus nos dá, com o abrigo que Deus nos dá. Segunda coisa, esta mensagem de Paulo é para aqueles que exercem deliberadamente o amor ao dinheiro, os que querem. Isso é alguma coisa que você põe no seu coração, que você curte no seu coração. É possível que o seu desejo, escuta aqui, essas várias possibilidades. É possível que o seu desejo de ficar rico tenha origem que você não perceba. É possível que você tenha amargura por ter nascido pobre e sofrido tanta provação. É possível que você queira ter o que não teve na infância.
É possível que você tenha estado descontente por anos com o que conseguiu ganhar, mas você não se conforma com o que Deus lhe deu. É possível que você, sem perceber, ame o mundo, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, e estas coisas exigem dinheiro, e você está em busca dele. Be careful. Seja cuidadoso com isto, para que você não caia em tentação e, consequentemente, em cilada, armadilha. Não perca a perspectiva da eternidade na busca de riqueza. E se esse desejo persistir em você, lute, mas para ser rico com o coração em Deus, para ser rico com o coração no reino de Deus. Não ame a prata, porque se você amar, você pode deixar de ter amor por Deus, e que Deus o livre disto. Esta palavra de Paulo é para você que está começando a vida, você que estuda duro, você que trabalha duro, você que tem alvos na vida. Eu quero estimulá-lo a ter ambição, mas de coisas que são justas, de coisas que são necessárias. E se a ambição continua de ter mais, tenha a ambição de ver o reino de Deus crescer, de ver pessoas menos afortunadas a ter o necessário para a vista. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. A avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que Paulo chama de filhos da desobediência. Tenham cuidado para que o seu coração não esteja no dinheiro, porque onde estiver, disse o Redentor de vocês, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Seja Deus gracioso com vocês e lhes ensine estas coisas. E nós tenhamos em futuro próximo moços e moças ricas, mas que não tenham filarguria. Deus assim os ajude. Amém.